E nesse vídeo vamos aprender então a criar um gráfico de barras com essa planilha pequena, com essa quantidade pequena ainda de dados que nós temos. É uma excelente oportunidade para fazer isso. De uma maneira bem simples, compacta, o que a gente precisa fazer é primeiro marcar a área que a gente quer que faça parte então da tabela. Então a gente vem aqui, marca com o título, tá? Marca com o título toda a área da tabela. Só não marca esse total aqui. Então, marquei isso aqui tudo e venho aqui no comando inserir, aqui no menu, inserir, cliquei aqui em cima, aí bem aqui embaixo está escrito gráfico. Dependendo da atualização do Google Drive, pode ser que isso apareça em uma nova posição, mas vai ser sempre esse nome aqui, gráfico, e esse símbolo, gráfico. Tá? Se eu não quiser ir por aqui, eu também tenho a opção de ir aqui. Ó. Esse comando também fica aqui por padrão. Então, eu posso marcar tudo, né? Não esqueçam de marcar, senão não funciona. Aí você clica aqui em gráfico. Aí ele imediatamente já oferece essa opção aqui para você. Ó. Tem aqui já com plástico, papel, tudo como está lá. Ó. Plástico, papel, vidro. Está aqui ao lado também. E daí ele já está aqui com a opção dizendo a quantidade. Já numerou aqui tudinho. Ó. Resíduo orgânico, 16 quilos. Vamos ver se resíduo orgânico, 16 quilos. Exatamente, ó, 16 quilos. Ele já fez tudo no tamanho certinho. Tá? Ele já recomenda aqui quais são os gráficos que a gente pode usar para isso. Por exemplo, ele colocou aqui esse gráfico de barras. A gente pode usar esse aqui, gráfico de coluna. Só clicar aqui em cima, ele já muda imediatamente. Tem gente que prefere esse. Eu posso também utilizar, por exemplo, um gráfico de pizza. Aí ele já mostra assim, ó, nessa forma aqui é, por exemplo, a maneira que a Política Nacional de Resíduos Sólidos utiliza. Eu acho também bem interessante essa maneira aqui de colocar o gráfico. A outra opção é essa aqui, gráfico de linha, né, que aí ficaria dessa forma. Tá? Gráfico de linha, nesse caso aqui, não se aplica muito porque não é um processo contínuo da mesma coisa, né? São coisas separadas. Então, eu aconselho colocar, por exemplo, esse gráfico aqui de pizza ou um desses três aqui, o gráfico de barra ou gráfico de colunas. Tá? Eu vou deixar aqui no gráfico. Vamos colocar aqui gráfico de. Qual que a gente coloca? Vamos colocar aqui o gráfico de barras, porque aqui tem algumas coisas que a gente pode personalizar. Bom, primeira coisa que a gente vai personalizar aqui é o título. Claro que a gente não vai deixar isso aqui, né, esse título desse jeito. Então você vai vir aqui em cima, tem essa aba inícios, a outra é gráficos, você pode escolher outros tipos de gráficos, e aqui personalizar. Aqui em personalizar você vai então colocar o título do gráfico que você quer. Vamos colocar aqui então, por exemplo, gravimetria de resíduos sólidos. Aí, ó, aperto Enter, imediatamente a palavra vai para lá para o lado. Aí já fica melhor o título. Ainda tem esse título aqui do eixo vertical esquerdo ou do título do eixo horizontal. Vamos ver onde é que está isso? Então, isso vai estar. Tá. Eu posso também configurar aqui, pessoal, marcar esse texto, colocar em negrito, tirar o negrito, inclinar, tá? Aumentar o tamanho dessa letra, posso botar 18 ou qualquer outro tamanho, e também mudar de cor, por exemplo, se eu quisesse colocar vermelho. Tá? Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, a legenda, essa legenda é essa parte aqui, a gente pode colocar direita, pode colocar, no caso aqui no fim, né, essa legenda aqui, desculpem, essa massa aqui onde está escrito, pode colocar no interior, né, fica meio esquisito, mas vamos deixar à direita como estava essa legenda aqui, tá? A gente pode também colocar aqui negrito, inclinar, escolher o tamanho da letra e assim por diante. Tipo de fonte e o pano de fundo a gente pode colocar aqui, por exemplo, do gráfico inteiro, né? Aí ele fica com essa cor quando a gente muda o pano de fundo. Tipo de fonte, ele vai influenciar então todas as letras do diagrama. Quando você mudar aqui, ele muda também todas as letras. Então, muito cuidado na hora de escolher, porque ele muda toda a letra. E aqui esse fundo eu vou colocar, digamos, aqui. Muito apagado, vamos colocar aqui. Pronto. Daí eu vou mudar isso e colocar preto novamente. E aí, vamos aqui mais abaixo, né? Eu tenho a opção de, por exemplo, reverter a ordem dos resíduos que eu tenho aqui, né? Colocar o plástico no final e os outros aqui em cima, né? Eu posso
Maximizar significa que eu vou tomar mais área aqui do meu diagrama só com os dados de fato, né? Aí ele esconde todo esse espaço aqui, economiza. As outras funções não dá para utilizar aqui nesse diagrama, só em outros diagramas. Aí eu chego finalmente, então, aqui meu eixo horizontal e vou colocar um título para ele. Horizontal é esse aqui, né? Já está dizendo. Então, aqui o que, que eu tenho? Massa dos resíduos. Tá? Eu aperto Enter e daí ele já aparece aí, né? A outra coisa que eu vou fazer agora é colocar o título do eixo vertical. Então, eu venho aqui no eixo, escolho agora vertical à esquerda e coloco aqui, então, a descrição. Tipos de resíduos. Aperto Enter, imediatamente ele muda aqui também, tipos de resíduos, tá? Mesma coisa, eu posso formatar o tamanho da letra e assim por diante. A série já tá a opção da massa, que é só essa coluna aqui que nós colocamos, e a cor ainda dessas letras eu posso também mudar, posso colocar amarelo, posso colocar vermelho, a cor que eu achar melhor. Vou deixar aqui azul como estava antes, que eu gostei mais, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação a criar um diagrama de uma maneira bem simples e rápida, correto? Então, é isso. Aí, quando a gente clicar aqui em inserir, ele imediatamente vai aparecer aqui na minha tabela. Notem que ele fica solto. Então, eu posso clicar, arrastar para onde eu quiser. E daí, se eu quiser editar agora as áreas, por exemplo, esse título aqui, eu já venho aqui direto. Clico em cima da palavra e posso editar a palavra aqui, então, direto. A mesma coisa aqui, ó. Tipo de resíduo, essa coluna, posso modificar aqui as coisas que eu quiser diretamente. Tá? Aqui também eu posso modificar tudo diretamente nesse gráfico aqui. Mudar a cor do gráfico, posso colocar agora branco, né, como estava antes. Aqui eu posso colocar à direita novamente, né, posso ajeitar tudo em cima disso aqui. Modo de visualização, ele aparece aqui dessa forma, e o modo de edição, né, clicando aqui em cima, eu posso alterar os dados. Correto? Aqui eu tenho mais algumas opções para trabalhar com esse gráfico, por exemplo, excluir, salvar imagem, você pode salvar essa foto aqui como imagem, publicar o gráfico, copiar e mover para a própria planilha. Tá? Então são essas opções que eu tenho para a criação de um gráfico de barras simples.